Ei. Ei, povão. Essa música que a gente vai tocar agora, ela está aí em todas as rádios do Brasil. Ficou aí 2 semanas em primeiro lugar nas rádios aí em São Paulo, de música country. E é a primeira música de trabalho no nosso disco, é a Macintosh Bluegrass. 2, 1, 2, 3, 4. Mississippi, Texas, Rolling Stone, Indiana Pacers, rock and roll, Fender, Minnesota, Black & Decker, Oklahoma, Bin Laden, Allemão, Corporation, New Subaru, Macintosh Bluegrass, Baby Blue, Country Holiday, some Street Fighter, PlayStation. Eu não sei se tem som de you. Oh, down the road to Indiana, I'm so curious, I've come here again. Oh, down the road to Indiana, mas não foi bem isso que eu falei. Sweet home Alabama, Damon Hill, Camaramaral no Brasil, Memphis, Maryland, Mason, Maradona, Mato, vendo minha balinha por 7 mil. Oh, down the road to Indiana, I'm so curious, I've come here again. Oh, down the road to Indiana, mas não foi bem isso que eu falei. Oh, down the road to Indiana, I'm so curious, I've come here again, here again. Down the road to Indiana, mas não foi bem isso que eu falei. Mas não foi bem isso que eu falei. Mas não foi bem isso que eu falei. Vamos fazer aí pra vocês uma música que conta mais ou menos a história do que tá rolando hoje na música aí. Música universitária pra vocês. 1, 2, 3. Gato, bola, avião, chapéu, escada, curva de motel, Babilônia, estrada, português, completa ausência de lucidez. Lança perfume que anda, avião francês. Bebê que fala, sonhos de um trator, farmácia tocando tambor. Mas é na lata, bicho voador, carrega um caminhão de flor. Enquanto as frases não mudam, tanto faz, doutor. Tanta música dizendo nada, eu também quero ter nada a dizer. Loira morena, eu caí na farra, me liga, não dá pra te esquecer. Meu pai paga minha faculdade, mas eu só quero mesmo é beber. E nessa onda eu vou.
fosse ouvindo rádio e vendo TV. Com tanta novidade nem teria o porquê. Tanta música dizendo nada, eu também quero ter nada a dizer. Loira morena, eu caí na farra, me liga, não dá pra te esquecer. Meu pai paga minha faculdade, mas eu só quero mesmo é beber. E nessa onda eu vou tentando entender se idiota que sou eu ou é você. E nessa onda eu vou tentando não ver que idiota que não é você. Aham! Você achou que a Mr. Maisy não fazia música romântica? Que rapaz, presta atenção na letra dessa aqui. A sorte. Você já encontrou a sorte por aí? Dois. Um, dois, três, quatro. Em algum lugar no tempo ainda lamento, eu vi a sorte passar por mim, sorrindo, me dizendo sim. Achei que qualquer dia novamente, em meio a tanta gente, a encontraria andando por aí. Como jovem não sabia que a noite encerra o dia com nunca mais. Definitivo nunca mais. A sorte é uma moça generosa, mas também é vaidosa e raramente volta atrás. A sorte é uma moça generosa, mas também é vaidosa e raramente volta atrás. Procurei nas cartas cartomantes, nas amantes que eu nunca amei. Não sei, acho que amei. Não digo amor dos bichos, e sim o amor doído que cedo cavalguei. Hoje quando canto, rio, choro, me espanto. Eu penso que talvez a sorte não se foi de vez. Ela já não é mais a mesma moça, tampouco sou o mesmo, mas ainda nos damos bem. Mas já não é mais a mesma moça, tampouco sou o mesmo, mas ainda nos damos bem. Em algum lugar no tempo ainda lamento, eu vi a sorte passar por mim. Aham! Você achou que a gente não faz umas mistureiras? Presta atenção nessa aqui, essa próxima música. You Could Be. Vamos dar uma agitada aí no movimento. Mr. Maisy também é dance music. Vamos lá. 1, 2, 3, 4.
storm. Could be the rainbow after the rainfall. How many lovers I've seen drop before they got to bloom? Welcome to frozen land where the white covers all around. Could be the sun after the coldest storm. Could be the rainbow after the rainfall. Could be the sun after the coldest storm. Could be the rainbow after the rainfall. Ah, da, 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 da. Could be the sun. You could be the rainbow. Ah! Estão gostando? Presta atenção nessa daqui. Mais uma romântica pra vocês. Casa aberta. Mr. Miss Rock Grass na área. A barra do horizonte já caiu, feito todos os meus sonhos pelo chão. A janela do meu quarto se abriu, tô pensando nela. Deixa o véu da noite se apresentar. Saudade da paisagem que me falta. Deus do céu, coloque as asas sobre mim, pois não há nada no mundo que me faça esquecer por um segundo o amor que vi partir. Se for embora, deixa a casa aberta, que é pra você poder sempre voltar. Na vida sempre tem a hora certa, é sempre tempo de recomeçar. A luz da nova aurora já saiu, ilumina a fonte do meu devaneio. A fronteira do orgulho se partiu, tô pensando nela. Dia se desmonta no mesmo lugar. A força que me leva pela estrada, minha busca pelo sonho não tem fim. E em todos os caminhos que eu passo, sempre a realidade faz morada sobre mim. Se for embora, deixo a casa aberta, que é pra você poder sempre voltar. Na vida sempre tem a hora certa, é sempre tempo de recomeçar. Se for embora, deixo a casa aberta, que é pra você poder sempre voltar. Na vida sempre tem a hora certa, é sempre tempo de recomeçar.
É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de recomeçar. Aham! Desta vez a gente vai fazer uma mistureba mesmo. Por quê? Porque nós vamos tocar Noel Rosa. Dá pra imaginar esses bando de capial tocando um clássico da música popular brasileira? Hã? Presta atenção, presta atenção. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Não quero flores, nem coroa com espinhos. Só quero choro de flauta, violão e cavaquinho. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Meus inimigos que hoje falam mal de mim vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Meus inimigos que hoje falam mal de mim vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. E aí, povão? Agora a gente vai bater um papo. Léo, Matheus, vamos tomar uma água. Vou contar um pouquinho de história pra vocês. Vou falar um pouquinho da história do Bluegrass, pra quem não conhece. Vou falar sobre o banjo e sobre o dobro, os instrumentos que a gente toca aqui na banda Mr. Mays Rock Grass. O Bluegrass é o estilo de música caracterizado que começou lá com os imigrantes no século 17 nos Estados Unidos. É mais ou menos uma mistura das músicas de raiz, vamos dizer assim, irlandesa, de tradição irlandesa, tradicional das músicas negras, né? E a região em que o Bluegrass começou aí a crescer, a nascer, a efervescer, foi a região das Carolinas, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee, a Virgínia e o Kentucky. Por volta de mais ou menos 1900, tá? Quando
a vitrola foi inventada, né, essa música começou a sair de lá das montanhas e começou a se popularizar, tá? Era a música que eles chamavam o country music ou a old time music, que eram as músicas lá das montanhas, do pessoal do interior, né? As músicas que falavam do dia a dia no campo, dos lamentos, inclusive também muitas músicas gospel, que o pessoal cantava nas igrejas nos Estados Unidos na época. Nessa época, no início aí do século XX, os irmãos Monroe, ou os Monroe Brothers, eles se destacavam, porque eles cantavam e tocavam de um jeito diferente. Eles cantavam em harmonia, né? Então o que é cantar em harmonia? Você vai fazer a linha principal da voz, né? A melodia da voz, e a pessoa que vai cantar junto vai harmonizar, ou seja, vai estar trabalhando junto com as notas que eu estou fazendo, como se fosse uma primeira e segunda voz aí que a gente conhece, né? Isso aí fez com que eles ficassem muito famosos ali na década de 20 e na década de 30, 1920 e 1930, tá? Em 1938, eles terminam essa banda, os dois irmãos se separam, cada um monta a sua banda, né? O Bill Monroe montou ali, como ele era do Kentucky, vamos dizer assim que o Bluegrass, o estado do Kentucky se tornou o estado mãe, o estado pai do Bluegrass, tá? O Bill Monroe, por ser de lá, ele também cantava as músicas tradicionais, então falava dos lamentos, falava das músicas das montanhas, né? E o que é o Bluegrass? Lá nas montanhas do Kentucky, lá naquela região, quando amanhece o dia, né, nas montanhas, e você olha para a grama e com aquele orvalho caindo, tal, com o nascer do sol ou com o sol poente, ela fica meio azulada. A grama fica meio azulada, por isso de Bluegrass. A banda do Bill Monroe que ele montou se chamava Bill Monroe e os Bluegrass Boys, por isso que o estilo também, né, pegou esse nome dele, como ele foi a primeira pessoa a montar esse formato de banda. Por que essa banda era diferente? Porque ele montava a banda de uma forma com ritmos diferentes e ele acabava misturando um monte de coisa. Misturava a música gospel, as canções e lamentos dos operários ou dos trabalhadores rurais, incorporava o blues, né? E a combinação dos instrumentos de corda que se utilizava também era interessante, né? Principalmente na música country da época. Foi um estrondo, uma coisa totalmente diferente do que o pessoal estava acostumado a ver, né? Essa formação de instrumentos de corda. A formatação básica desses instrumentos que o Bill Monroe utilizava na banda dele era o quê? Era o bandolim ou mandolin, que o Bill Monroe tocava, o banjo, 5 cordas, o fiddle ou violino ou rabeca, o violão e o baixo acústico, o upright bass, aquele baixo bem grandão, o baixo de orquestra, que vocês viram aí o Leonardo tocando aí em algumas músicas, né? Muitas pessoas dizem que a origem do Bluegrass foi em 1939, quando o Bill Monroe montou a banda dele, a primeira banda dele, logo depois que ele se separou do irmão dele, né, no Monroe Brothers. Mas outras pessoas dizem que foi por volta de 1945. Por que 1945? Porque foi quando Earl Scruggs, um banjoísta, o cara que entrou para tocar banjo ali na banda dele, ele era um rapaz de 21 anos e era um fenômeno tocando banjo. Ele que popularizou o Three Finger Style, que é o jeito de tocar com os 3 dedos, que depois eu vou estar fazendo aqui para vocês uma música de banjo e uma música de dobro, que são os instrumentos que eu vou mostrar e vou falar um pouquinho para vocês. Em 1946, a formação da banda era o Bill Monroe no mandolin, o Earl Scruggs no banjo, o Lester Flatt no violão, o Chubby Wise na rabeca e o Howard Watts no baixo. Essa foi uma revolução na época no estilo de se tocar o country music. A partir daí, né, de 1939 e aí com a entrada do Earl Scruggs em 1945, aí que se firmou mesmo o estilo bluegrass.
No caso, o Earl Scruggs e o Lester Flatt, eles saíram da banda do Bill Monroe e montaram a banda deles, a banda própria deles, que se chamava Foggy Mountain Boys. E o que aconteceu? Eles fizeram uma outra revolução. Eles incluíram um outro musicista, um outro músico, que se chamava Uncle Josh Graves, ou Burkett Graves. Ele tocava o dobro, que é aquele violão ressonador, violão ressofônico. E qual era a diferença do Josh Graves para todas as pessoas que tocavam na época o violão ressofônico, o ressonador? O Josh Graves, ele adaptou o jeito que o Earl Scruggs popularizou, praticamente inventou ali, que é o Three Finger Style, né, de se tocar muito rápido com os 3 dedos ali no banjo. O Josh Graves fez isso no dobro. Então, aí finalizou a formação básica das bandas de bluegrass, que era o mandolin, o banjo, o baixo, o violão e o violão dobro. De 1948 a 1969, a banda do Earl Scruggs e do Lester Flatt fez muito sucesso na TV americana. Eles tiveram vários temas de seriados, temas de filmes, tais como o filme Bonnie e Clyde, da época, o seriado Família Buscapé, o Beverly Hillbillies, e além de muitos filmes famosos que começaram a utilizar o bluegrass como tema. Um dos filmes muito famosos aí é o Deliverance, que aqui no Brasil é chamado de Amargo Pesadelo, que utilizou aí o banjo e o bluegrass como tema de fundo para todas as músicas aí do filme, que também conta um pouco da história ali daquela região do Kentucky, das Carolinas ali, que é a região do bluegrass, né? Atualmente temos vários filmes com a temática aí e com a trilha sonora utilizando o bluegrass, né? Por exemplo, o Who Brother Art Thou You, que o George Clooney até é o artista principal, que é Meu Irmão, Cadê Você? Dentre outros aí que utilizam o bluegrass como tema e trilha sonora. Em 1997, um ano após a morte do Bill Monroe, ele foi homenageado e foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame, que é muito famoso aí, é aquele museu que homenageia e que tem todas as pessoas que são famosas e influentes no mundo da música. No caso, em 97, o Bill Monroe entrou ali para o Rock and Roll Hall of Fame por conta de sua contribuição para a música americana, com o bluegrass, né, com toda essa mudança. Mas vamos parar de falar um pouquinho, porque eu estou falando demais. Eu vou tocar uma música para vocês e vou falar um pouquinho de cada instrumento que eu vou estar tocando. Então, o primeiro deles vai ser o banjo. Presta atenção aí. Esse aqui é o banjo de 5 cordas, como eu tinha dito anteriormente. Essa música que eu toquei se chama Cripple Creek e é uma música tradicional aí do bluegrass raiz, vamos dizer assim. Como eu havia dito, o estilo que eu toquei é o Three Finger Picking. Olha aqui as palhetas, né, as dedeiras, que é o jeito de tocar com os 3 dedos. O banjo é um instrumento que tem a origem africana, tá? E também é uma mistura de culturas. Ele é um instrumento que vem de origem africana. Quando os africanos vêm para a América, né, junto também com a colonização irlandesa, inglesa, e acontece essa mistura, né? O bluegrass é um dos estilos em que a gente toca o banjo, e também a gente pode tocar no country music, a gente pode tocar no folk e na música irlandesa. São
estilos tradicionais para se utilizar o banjo. O banjo, no caso, ele ficou famoso e se popularizou na época dos shows de menestréis. Os menestréis eram músicos que tocavam banjo e eles se pintavam de preto, no caso, para imitar os negros que tocavam banjo, porque antigamente os brancos não tocavam o banjo, por conta de ser inicialmente um instrumento de origem africana. O banjo de 5 cordas, que é esse que a gente toca no bluegrass, ele foi popularizado pelo Joe Walker Sweeney, tá? Ele também era um menestrel, ele também tocava nesses shows, tá? E começou ali na década de 1830. Ele foi considerado o primeiro homem branco a tocar um banjo no palco, tá? Nós temos muitas variedades desse instrumento. O banjo ele pode ter 5 cordas, pode ter 4 cordas, pode ter o braço mais longo, o braço um pouco mais curto, tá? Ele pode ter o fundo aqui aberto ou fundo fechado, como esse meu aqui, que são os open back, os closed back, e essa variedade também vai nos dar um som diferente e uma proposta sonora e rítmica diferente, tá? O banjo hoje, ele é muito utilizado, esse que o Sweeney popularizou, no caso, ele é muito utilizado em músicas tradicionais, como bluegrass, né, que eu estou tocando aqui, no country music, usado hoje no rock, no pop, no country, como já havia dito, e em outros estilos, tá? Às vezes a gente nem percebe, mas tem um banjo tocando ali no fundo de uma música pop, por exemplo, super famosa que está tocando aí nas rádios, ou de algum rock, ou de algum country rock, ou mesmo nas tradicionais do bluegrass. Eu vou mostrar para vocês agora o outro instrumento que eu toco, né, aqui na banda Mr. Mays Rockgrass e que também faz parte da formação dos instrumentos das bandas de bluegrass. Vocês lembram lá que eu havia dito, né? Que é o bandolim, o mandolin, o banjo, que eu acabei de tocar, o violão, que é um estilo diferente, que chama flat picking, que é o jeito de paletar do jeito que o Lester Flatt tocava, né? A rabeca, o violino, e o contrabaixo, e o violão dobro, que é esse que eu vou tocar agora para vocês, uma música tradicional, e vou falar um pouquinho dele também. Então vamos lá, esse aqui é o dobro. Esse aqui é o violão dobro. O violão dobro, na verdade, é a contração do nome dos inventores desse instrumento, tá? Isso aqui é um violão ressonador, tá? Um violão ressofônico. E o nome dobro é a contração do nome Doppiera Brothers, que foram os inventores desse tipo de violão, tá? No caso, os irmãos Doppiera trabalhavam na empresa de violões National, tá? O John Doppiera, que era o inventor ali, vamos dizer assim, ele e o irmão dele eram de famílias da Tchecoslováquia, eles eram eslovacos, né? E dobro significa bondade, uma coisa boa na língua nativa deles, né? Raiz. Os violões ressonadores, eles tiveram vários projetos, tá? No caso, o violão tricone, que é um violão que tem 3 cones, o cone que eu digo é aqui dentro, tá? Ele tem um cone de alumínio para poder amplificar o som, por isso que ele tem esse som característico, né? O John Doppiera fez vários projetos e o terceiro projeto dele foi o que foi batizado como o violão tricone, porque ele utiliza 3 alto-falantes, vamos dizer assim, de alumínio, pequenininhos, então são 3 cones, por isso o nome tricone, né? Quando o John Doppiera inventou esse instrumento e começou a produzir ali na National, que ele trabalhava na National, a National pediu a patente disso aí, de uma forma de garantir ali que só eles teriam esse tipo de instrumento.
O que aconteceu? Esses instrumentos, eles eram corpos feitos de metal e o braço é arredondado, né? O John Dopiera viu que não podia usar da própria invenção dele, porque ele não tinha a patente, né? E inventou uma ponte, um outro estilo de ponte, que é a Spider Bridge, que é o tipo de ponte que é usado nisso aqui. Esse é um cone maior de alumínio, então ele projeta mais o som. E no caso dos cones do tricone, é um alto-falante virado para baixo. Esse aqui ele é um alto-falante invertido, virado para cima, por isso que ele projeta mais o som. O John Dopiera, então, pegou a patente daqui da ponte Spider, né, da Spider Bridge, para poder inventar novos tipos de instrumento. Em 1934, os irmãos Dopiera ganharam o controle da National. Então eles trabalhavam lá, eram meio que sócios, né? E acabaram comprando aí essa parte da National e fundiram, ou seja, tudo virou uma coisa só, que era a Dobro Manufacture, que era a empresa deles, né, dos Dopiera Brothers. Nessa época, né, a Regal é uma outra marca, até o meu violão ressofônico, ele é da Regal, tá? A Regal que fornecia os corpos de madeira para dobro, porque eles começaram a inventar vários tipos de violões ressofônicos. Então, eles tinham o tricone, que era no corpo de metal, o braço arredondado, que geralmente é utilizado no blues, e ele tem a ponte, que a gente chama no formato biscuit. Parece uma bolacha, né? O biscuit. Então, que é o que fica em cima do cone. Eles faziam os violões de corpo de madeira também, com o braço arredondado igual do blues, e o square neck, que é o braço quadrado, que é esse aqui, com a ação das cordas bem altas, tanto é que eu não consigo tocar, eu tenho que tocar com uma barra, como se fosse uma guitarra havaiana, né? Aqui, e com a ponte modelo Spider, tá? Esses instrumentos também, como o banjo, eles foram muito utilizados na época do Bluegrass, quando o Bluegrass estourou ali, década de 30, 40 e depois com o Earl Scruggs 40 até 60, início dos anos 70, né? É muito utilizado no Bluegrass o de braço quadrado e os de corpo de metal para o blues, né? Um braço arredondado que você tocava, também tocava com slide, só que aquele de colocar no dedo, o bottleneck, né? Ou um pedaço de vidro ou de metal mesmo. No caso, esses instrumentos, tanto o dobro como o banjo, hoje em dia também são utilizados em muitos estilos. No country music, no rock, no blues, no bluegrass tradicional e também no pop, folk, entre outros. Espero que vocês tenham gostado aí desse Masterclass. Vamos dar mais uma animada aí. Agitar o pedaço. Mais um Dance Music. Mais uma música aí do nosso disco, volume 1. Mr. Maze Rockgrass na área. 1, 2, 3, vai! When you're down, when your good friends can't be found, there is no light to illuminate the darkness round. I'm at your side, comfort you and dry all your tears. Life is generous, that's what I believe. I think that I'm a foolish dreamer. I am not. I think that I should be with you. How many loves have moments of glad and grace, but woman loves the sorrows of your face and changing face, changing gaze. Dear, come near me, come near me. Dear, come near me. You better hold, let me hear, let me try, let me
try. Life is general. I think that I should be with you. Essa é pra vocês. Estão querendo fazer aulas de inglês? Entre na escola. Mr. Maze English School. English School. Vocês podem perceber que nessa música agora nós vamos dar uma aula grátis. Chama-se Traduzindo a Canção. Vocês podem prestar atenção que nosso inglês pra vocês é perfect. 1, 2, 3, 4. Baby, the book is on the table. O livro está sobre a mesa. Schumacher is the champion, Schumacher é o campeão. and the sun is the star. O sol é uma estrela. Oh yeah, Oh, sim. baby, Benzinho. this is a bus stop, Esse é um ponto de ônibus. and Toto is my doggy. Totó é meu cachorro. Joan said the dream is over. John disse o sonho acabou. Whoa. Yesterday was yesterday, and today is today. Tomorrow be tomorrow. Será? Oh, your mother is a snake, Uma cobra. your brother is a gay. Seu irmão goró. I hate all your family, Odeio toda a sua família. baby. I know you know, I know. Eu sei que você sabe. 2 plus 2 is 4. 2 mais 2 são 4. My nose is so beautiful. O nariz é tão bonito. Do you agree? Você é muito forte. Come on, guy. Yesterday was Foi yesterday, ontem. and today is today. Hoje é hoje. Tomorrow be tomorrow. Oh, your mother is a snake, É uma cobra. your brother is a Seu gay. irmão goró. I hate all your